meditando aqui o texto de Salmo 139, verso 23 e 24, é todo esse salmo que nós vamos meditar. Queremos convidar você a pensar conosco nesse salmo e também em outro texto, Jeremias capítulo 29, a partir do verso 11. Mas antes, vamos ler para a nossa meditação, o início da nossa meditação, Salmo 139, verso 23, que diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Me permita colocar uma situação para você. Quando você encontrar seus conhecidos, amigos, pessoas que cruzam o seu caminho, pergunte a elas: você gostaria de ter a ajuda de Deus na situação pela qual você está passando? Não sei se todas as pessoas, mas eu tenho certeza que a maioria diria: claro que sim. Talvez até acrescentariam: quem não gostaria da ajuda de Deus? Uma coisa nós sabemos: todos precisam da ajuda de Deus. A maioria quer a ajuda de Deus, mas infelizmente nem todos conseguem usufruir da ajuda de Deus. Uma coisa nós sabemos: Deus deseja nos ajudar. Lembramos isso no próprio texto bíblico de Jeremias capítulo 29, verso 11, que eu citei para você. Diz o texto: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas mesmo ouvindo essa verdade bíblica, muitos acham difícil conseguir a ajuda de Deus e até desistem de procurar. Outros até deixam de acreditar que é possível receber a ajuda de Deus. Como você sabe, na verdade, é muito simples conseguir a ajuda de Deus. E é isso que eu quero relembrar com você e desafiar você a anunciar a todos que estão ao seu alcance esta verdade. Anunciar que Deus quer ajudar, mas se a pessoa quiser. Diga para a pessoa: olha, Deus quer te ajudar, se você quiser. Se realmente desejamos a ajuda de Deus, precisamos pedir que Deus nos ajude. Mas especificamente eu quero te lembrar, aí no Salmo 139, verso 23, que o salmista pede que Deus sonde e conheça o seu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Será que Deus não conhecia o coração e os pensamentos do salmista? Sim. Mas o que ele deseja nesse sondar, nesse provar, ele deixa claro no versículo 24, primeira parte. O salmista demonstra que ele deseja que Deus olhe para o seu interior para ver se há algum pecado, algum caminho mau que ele, salmista, não tenha percebido. Verso 24a: vê se há em mim algum caminho mau. Todos nós sabemos que qualquer pecado nos afasta de Deus, nos separa de Deus e das bênçãos de Deus. E muitas vezes não conseguimos enxergar o que temos feito de errado. Precisamos da ajuda de Deus, buscamos a ajuda de Deus e parece que Deus não quer nos ajudar, mas não é Ele que não quer nos ajudar. Existem dentro de nós pecados escondidos, então precisamos da ajuda de Deus para nos revelar até os pecados que nos são ocultos. Em outro salmo, nós vemos a importância de termos nossos pecados revelados e perdoados por Deus. Salmo 32, verso 1 ao 3, nos lembra: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto por Deus. Bem-aventurada a pessoa a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não existe mentira, não existe dolo, engano. E completa no versículo 3: enquanto calei, escondi
dia os meus pecados envelheceram os meus ossos. Eu fiquei fraco por dentro. Por quê? E aí conclui o verso 3, pelos meus constantes gemidos. Quantas pessoas hoje gemem pedindo ajuda para Deus, mas querem o seu problema, a sua situação solucionada, mas esquecem que dentro delas pode haver empecilhos para a ajuda de Deus. Bem-aventurados são aqueles que têm seus pecados perdoados, porque quando clamam a Deus, não existe empecilho que atrapalhe. Depois de retirado o obstáculo do pecado, aí sim, devemos e podemos buscar as bênçãos de Deus, buscar com fervor e vontade. Se sabemos que Deus deseja nos ajudar, Jeremias 29:11, e estamos perdoados dos nossos pecados, então é só seguir, dar sequência ao ensino bíblico de Jeremias 29, verso 12 e 13. Então me invocareis. Olha o que Deus está falando. Aí então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Todo coração purificado, todo coração apresentado diante de Deus, todo coração colocado na presença de Deus buscando ajuda, e Deus vai ajudar, porque Deus quer ajudar. Precisamos lembrar nossos conhecidos, precisamos lembrá-los que o Senhor quer sim abençoá-los nesse momento pelo qual eles estão passando, bem como por todos os outros momentos de suas vidas. Contudo, eles precisam pedir que Deus os ajude a enxergar qualquer pecado oculto em suas vidas, tomar consciência de pecados que estão atrapalhando o seu relacionamento com Deus, revelar a eles o que podem estar fazendo de errado ao ponto de estarem separados de Deus. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, creio que você conhece, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. O problema não está em Deus, Deus quer ajudar, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Muitos pedidos de ajuda não são atendidos, não porque Deus não quer ajudar, mas é porque a pessoa não quer ser ajudada por um Deus santo, porque ela mantém pecados, conscientes ou inconscientemente, em suas vidas. Então, Deus como que não ouve. E pedindo perdão a Deus, crendo em Jesus Cristo, e por Cristo, nós sabemos que nós somos perdoados de nossos pecados. Sabemos que somos purificados e aí nos tornamos bem-aventurados, porque Deus nos ouve. Deus nos ouve o clamor e a oração. Se realmente desejamos a ajuda de Deus, uma outra coisa para conseguirmos a ajuda divina é que precisamos aceitar o que Deus nos diz. Muitas vezes as pessoas não aceitam o que Deus diz, o que Deus fala que é errado, o que Deus fala que é pecado, e que tais coisas atraem não a ajuda de Deus, mas sim o juízo de Deus. Mas é a própria palavra de Deus que afirma isso. Por exemplo, Efésios capítulo 5, verso 3 a 5. Escute o que diz: mas a impudicícia, que é um pecado, e toda sorte de impurezas ou cobiça, que é pecado, nem sequer nomeie entre vós, nem fala disso, porque isso é que convém a santos, boca santa. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, sai da sua boca ações de graças, agradecimento a Deus. Sabei, pois, isto. Preste atenção no que diz o versículo 5 de Efésios 5. Nenhum incontinente
ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Todas as riquezas que herdamos em Cristo, do reino de Deus, não chegam até nós, não temos nada lá, se nós formos pecadores, que vivem na prática do pecado, que não buscam o perdão de Deus. Precisamos dizer a essas pessoas que precisam enxergar os seus pecados, precisam admitir os seus pecados diante de Deus, precisam, porque senão estão atraindo, não a ajuda de Deus, mas estão atraindo a ira de Deus. Olhe para o versículo 6 de Efésios 5. Ninguém vos engane com palavras vazias, vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Muitas pessoas que nós queremos bem, que nos cercam, que nós as encontramos muitas vezes, elas precisam admitir seus pecados, corrigir seus pecados, lutar contra os seus pecados para abandoná-los definitivamente, ou então acontecerá na vida delas o que diz o Salmo 37, verso 8: se elas não deixarem o pecado, a ira, não abandonarem o furor, se elas continuarem numa vida impacientes, isso acaba mal. Nesse singelo texto que eu citei para você, deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. O salmista está nos lembrando que coisas negativas levam a coisas negativas. Pecado não leva a coisa positiva, ou ao bem, ou à bênção de Deus, ou à ajuda de Deus. O pecado separa de Deus, afasta das bênçãos de Deus. Isso não acaba bem. E se alguém quer realmente a ajuda de Deus, precisa aceitar o que Deus diz a respeito do que é pecado e de como devemos buscar a sua presença, como nos ensina Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O salmista não queria apresentar diante de Deus um coração meio limpo, meio sujo. Não, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Por isso o salmista, lá no versículo 23 do Salmo 139, pede para que Deus o sonde, o conheça, prove os seus pensamentos, para purificá-lo, para tirar esse obstáculo da vida dele. Porque o salmista deseja ter o seu coração purificado, para buscar de todo esse coração um Deus que é puro, buscar a ajuda de um Deus puro. Se realmente desejamos a ajuda de Deus, uma última coisa eu quero te lembrar, é que para conseguirmos a ajuda de Deus, precisamos deixar que Deus nos guie na sua vontade. Verso 24, a última parte do verso 24 do Salmo 139: guia-me pelo caminho eterno, Senhor. Só quando a pessoa admite seus erros, suas falhas e pecados, como são revelados na palavra de Deus, é que essa pessoa consegue realmente aceitar e seguir a direção de Deus em sua vida. E assim se cumpre Isaías 48:17. Assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Um coração em pecado, sujo, não tem como sermos guiados nessa vida e nesse caminho útil e santo que Deus quer nos guiar. Enquanto a pessoa insistir em fazer as coisas do seu jeito e não procurar saber qual é o jeito de Deus, ela não será guiada por Deus. Enquanto não aceitarmos que Deus sabe o que é certo e o que é melhor para nós, e não nós, continuaremos a resistir à direção de Deus, fazendo as coisas do nosso jeito. Em Jeremias capítulo 29:11, na primeira parte nós lembramos Deus falando: eu é que sei. É Deus quem sabe o melhor para nós. É Deus quem sabe o melhor para os nossos conhecidos, em qualquer momento, em qualquer situação.
Precisamos lembrar os nossos conhecidos que quem quer a ajuda de Deus deve realmente deixar Deus guiar a sua vida da maneira como Ele quer. E não importa o que seja aonde esteja, ainda lá haverá de guiar a mão de Deus, e a destra de Deus vai sustentar. Salmo 139, verso 10. Muitos querem o favor de Deus, muitos querem a ajuda de Deus, mas não admitem seus erros e seus pecados, não buscam a Deus com real vontade e fervor, e nem deixam Deus guiá-los através da sua palavra santa. Se aqueles a quem conhecemos desejam a ajuda de Deus, Deus quer ajudá-los, tanto a eles como a nós, mas eles precisam pedir a ajuda de Deus primeiramente para terem seus pecados perdoados e tirar esse obstáculo das suas vidas. Aceitar o que Deus diz em sua palavra, principalmente a respeito do abandono da vida de pecados, e deixar-se guiar por Deus através da sua santa palavra, pois Deus é quem sabe o que é certo e o que é melhor para nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe de anunciar a todos que estão ao seu alcance esta verdade, e que Deus nos ajude e nos abençoe a todos nós. Amém. Eu quero encerrar esse tempo de meditação buscando e rogando a bênção baseada em Filipenses 4,19. Que o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, supra em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. Amém. Amém. Deus te abençoe, a você, a sua família, te dê uma boa semana em Cristo Jesus. Amém.